Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título e tudo mais, o vídeo de hoje é para falar sobre o Pequena Viagem ao Brasil, do Stefan Zweig. O pessoal da Versal Editores entrou em contato comigo me oferecendo, como vocês sabem, eu adoro o Zweig. É óbvio que eu disse que sim, e o livro é super pequeno, então ele chegou agora no começo de setembro e eu já peguei para ler, foi super rápido, enfim, foi muito legal. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre o Zweig, eu vou deixar ali embaixo vários links para vídeos que eu já fiz sobre livros dele. A autobiografia dele é incrível, tem um livro de ensaios dele que é muito legal, um livro de contos, enfim, vai estar tudo ali embaixo. E vocês podem dar uma olhada com calma. Mas de maneira resumida, o Zweig é um escritor austríaco. Ele nasceu em 1881. Ele era judeu também, então o começo da vida dele ele vive nesse império incrível que era o Império Austríaco na época, e ele é um homem da Europa, assim, super cultivado, culto, e escrevia, assim, o mundo dele era incrível. E daí veio a chegada do nazismo e todas as mudanças sociais que também aconteceram depois da Primeira Guerra Mundial. E todo esse mundo que ele conhecia e pelo qual ele era apaixonado começou a ruir, e isso cria uma marca um pouco também na literatura dele. E ele se muda para o Brasil e mora em Petrópolis e falece, se suicida em 1942. Bom, de maneira muito resumida, foi essa a vida dele, então acho que a partir daí já dá pra gente entender algumas coisas. Bom, esse livro aqui não tem muito a ver ainda sobre o período que ele veio morar aqui de fato, mas sim sobre a primeira visita que ele fez ao país em 1936. Na época ele já estava morando na Inglaterra, ele já não podia mais ficar na Áustria, e ele foi participar de um congresso, algum evento em Buenos Aires. E antes de ir para Buenos Aires, ele passou algo como 2 semanas no Brasil. E essa experiência resultou em uma série de textos que foi publicado em um jornal que deu origem a esse livro aqui, com algumas primeiras impressões de viagem que ele teve. Uma coisa que eu achei muito, mas muito interessante é que, conhecendo parte da obra dele, parte do pensamento dele, a gente consegue identificar várias coisas interessantes nesse livro. A verdade é que ele se encanta muitíssimo com o Brasil como sociedade, especialmente pela cidade do Rio de Janeiro. E é curioso ver da onde ele está indo e qual é a forma de pensamento que acaba originando esses textos aqui. O mundo dele, que era aquele mundo incrível, tá ruindo, né? As estruturas que ele acreditava não existem mais. Então, um comentário que ele faz, por exemplo, e é bem curioso, ele comenta em determinado momento do livro que no Brasil não existe preconceito, que as pessoas sabem lidar com as diferenças de cor, de credo, de não sei o quê. E quando você lê, aquilo soa um pouco esquisito, sabe? Porque a gente sabe que o Brasil não é exatamente assim, por mais que a gente gostaria que fosse. E logo depois, em outros textos, por exemplo, tem um texto que ele fala sobre café, ele visitou algumas plantações e toda a cadeia inteira do café. Ele fala, por exemplo, que algumas mulatas trabalham separando os grãos de café. Ou quando ele tá falando do Rio e fala das favelas, aí ele fala que normalmente são negros que moram nas favelas. E você percebe que ele viu várias evidências de problemas sociais que envolvem o preconceito, que envolvem essas questões, mas que ele não enxerga como preconceito, e parece contraditório. Mas quando a gente para pra pensar que ele não pode mais morar no país dele, porque no país dele as pessoas estão matando judeus, e por isso que ele não pode mais ficar lá, e daí você vê que ele vem pra cá e vê todo mundo andando na calçada sem se matar e tá todo mundo convivendo, a gente percebe que pra ele isso realmente é muito menos preconceito do que o preconceito que ele tava vivendo na Europa, né? Então é muito interessante ver como o olhar que ele tem do Brasil nesse período é principalmente também o olhar que ele tem da Europa desse período, né? Ele vê todas essas contradições de acordo com o que ele conhecia em casa. Então é muito interessante. Eu fiquei bem interessada nesse livro, na realidade. Talvez esse exercício de alteridade, né, não faça menos sentido para quem não conheça um pouco mais da obra dele. Claro que você pode ler esse livro antes, né, mas saber um pouco da onde ele vem faz a gente entender muito as opiniões que ele tem do Brasil. Isso que é interessante.
Aliás, o pós-fácil também é escrito por Heike Murani. Murani? Espero que eu esteja falando certo. Tem um trecho que fala também sobre essa questão que eu quero ler para vocês. É a partezinha final do pós-fácil. Do Brasil que Zweig viu, nem tudo continua a existir, e o leitor de hoje vai discordar certamente da maneira como Zweig viu o país. Sendo assim, os textos brasileiros de Zweig não são, em primeiro plano, literatura de viagem ou uma introdução fidedigna à cultura do país, apesar de terem sido escritos com esse intuito. São documentos de uma busca, de uma tentativa, em tempos sombrios, de encontrar um raio de luz. Então é interessante a gente ler esses textos do ponto de vista do que o Zweig estava vivendo e o que ele estava procurando mais do que ele encontrou, né? Enfim, falando um pouco sobre os textos especificamente. Aliás, a edição tá bem legal, tem prefácio, nota, pós-fácio, tem várias fotos que acompanham também do Brasil e do Zweig. Então, assim, a edição tá uma graça, tá muito legal mesmo. Mas, enfim, falando um pouco sobre os textos. Primeiro ele fala Brasil, para começar, uma aula de atualização para europeus, que ele fala um pouco sobre como o Brasil existe, é um país grande e todas essas coisas, assim. Faz um contexto breve, histórico, político, colonização, coisas assim. O segundo texto é visita ao café, então que ele visita esses espaços de produção de café, aliás, ele gosta muito de café. Tem um texto chamado Passeio por São Paulo, ele passa pouco tempo em São Paulo, mas ele não gosta muito da cidade. Faz algumas críticas e ele visita também o Carandiru, visita algumas coisas assim. Então, enfim. Depois tem um texto Rio de Janeiro, Chegada, que ele descreve como que é chegar no Rio de Janeiro de barco e vendo a cidade e entendendo a lógica da cidade, que era toda desmontada e né, tem pedaços de cidade espalhados e tal. Então ele comenta um pouco sobre isso e ele compara também, diz que a única outra cidade que existe que é tão forte de chegada é Nova York, mas que elas são muito diferentes. Aliás, a citação que tá aqui atrás é sobre isso. Que ele fala que Nova York nos recebe de forma mais dura, enérgica, parece mais um fiord nórdico, com seus cubos altos e brancos como gelo. Manhattan é uma saudação masculina heróica. E que aí fala do Rio de Janeiro, por sua vez não se agiganta diante da pessoa. Ele se estende com braços macios femininos. Ele recebe, puxa para si, entrega-se ao olhar com uma certa volúpia. Enfim, eu achei essa comparação interessante. Depois ele tem um texto chamado Diversidade Harmoniosa, que ele fala sobre um pouco essa questão da falta do preconceito, de novo, o ponto de vista dele. Depois tem uma arte dos contrastes, que é sobre essa questão das favelas, da cidade espalhada e tudo mais. Tem um também chamado Montanhas e Ilhas, que é um texto que fala um pouco mais sobre o grande Rio de Janeiro, digamos assim. Outras regiões, não tanto a cidade, mas Petrópolis, por exemplo, que fica nas montanhas, e algumas visitas que ele fez para algumas ilhas ali que ficam no litoral. Tem também o Magia da Noite, que fala sobre a noite do Rio de Janeiro. E tem um textinho super curtinho de despedida, que ele fala que gostou muito da cidade, que queria voltar e tudo mais. É legal também que, além de fotos, por exemplo, tem vários trechinhos de coisas que ele escreveu, autógrafos que ele deu e coisas assim, então a edição tá bem legal. Bom, fora esse livro aqui sobre o Brasil, o Zweig também tem um outro livro sobre o Brasil que chama Brasil, País do Futuro. Pra quem não sabe, inclusive foi ele que cunhou essa expressão, né? Essa expressão é dele. Eu não li ainda, devia ter lido já, eu sei. Mas diz que ele usa alguns dos textos daqui também como partida pro Brasil é um país do futuro. Aí sim, ele é um livro que ele escreve mais tarde, depois que ele já morou no Brasil. E ele daí vai descrever mais detalhes da sociedade mesmo e por que ele acredita que o Brasil é o país do futuro. Enfim.
É bem legal ler esse livro, eu achei uma experiência bem interessante. De novo, a gente tem que cuidar para entender que o Brasil que ele está descrevendo tem um ponto de vista muito, muito específico, histórico, cultural, que, enfim, né, não é necessariamente o Brasil do jeito que a gente veria o Brasil, mas talvez seja até por isso que é interessante dar uma lida também, né? E bom, pessoal, é isso. Caso você já tenha lido esse livro do Zweig ou qualquer outra coisa que ele escreveu, me conta o que você achou nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.